A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos. Salmo de número 23, verso 1, onde lemos assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Que salmo lindo, salmo conhecido. E presta atenção, apesar de ser tão conhecido, há tanta gente que pronuncia esse salmo errado, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem esse i. Veja bem o texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem nada de i, mas muita gente acrescenta um i aí quando ele não existe, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quero falar no dia de hoje sobre o Senhor como pastor. Primeiro, ele é o meu pastor. Aqui eu posso dizer, é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. O Senhor, o meu pastor. Como o salmista declarou que o Senhor era pastor dele, todo aquele que vem a Cristo e o recebe, vai ter esse pastor, que é o Senhor, como seu pastor. Vamos ver o Senhor como pastor também em João, capítulo de número 10. João 10, versículo de número 10. Lemos assim no Evangelho de João, João 10, verso 11, está escrito: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, como bom pastor, deu a sua vida por nós. No verso 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus conhece as suas ovelhas e das ovelhas ele é conhecido. Então temos aqui o Senhor como pastor, ele é o meu pastor. O Senhor, como pastor, ele é o bom pastor. O Senhor, como pastor, ele é um pastor. Olha só, João 10,16 diz, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um pastor. Vai haver apenas um rebanho e um pastor. E esse um pastor é Jesus. Portanto, Jesus, o Senhor, é o meu pastor. O Senhor é o bom pastor. E o Senhor é um pastor. Ele é um pastor, ele é único. E Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 11, livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 11, lemos do único pastor. Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 11, lemos assim: As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Pelo único pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o bom pastor. O Senhor Jesus é um pastor e é o único pastor. Que maravilha saber que temos o Senhor como nosso pastor, é o meu pastor, é o bom pastor, é um pastor, haverá um rebanho e um pastor,
e é o único pastor, conforme mencionado já em Eclesiastes, capítulo 12, verso 11. O Senhor é um pastor. Vamos para a carta aos Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 20. Lemos assim: ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O Senhor é o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas é o Senhor. E que pastor nós temos? Portanto, o Senhor como pastor é o meu pastor. O Senhor como pastor é o bom pastor. O Senhor como pastor é um pastor. E o Senhor como pastor é o único pastor. O Senhor como pastor é o grande pastor, de acordo com Hebreus 13, verso 20, o grande pastor das ovelhas. Carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 4. Olha o que Pedro escreve: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O sumo pastor, o Senhor é o sumo pastor. Ele não é só o sumo sacerdote, mas ele também é o nosso sumo pastor. Portanto, o Senhor como pastor é o meu pastor. O Senhor como pastor é o bom pastor. O Senhor como pastor é um pastor. E o Senhor como pastor é o único pastor. O Senhor como pastor é o grande pastor. E o Senhor como pastor é o sumo pastor das ovelhas. Mas eu quero terminar essa pequena meditação do Senhor como pastor com um versículo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 27. Marcos 14, verso 27, lemos assim. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 27. E disse Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O Senhor, como pastor, é o pastor ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Portanto, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é um pastor. O Senhor é o único pastor. O Senhor é o grande pastor. O Senhor é o sumo pastor. O Senhor é o pastor ferido pelas suas ovelhas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você irá encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.230 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.